A Red Bull começou de novo dominando a temporada, vencendo 4 das 5 primeiras corridas. No Bahrein foi 25 segundos de distância para a Ferrari, na Arábia Saudita 18 segundos, isso porque teve um safety car. No Japão até um pouco menos, só 8 segundos, mas na China voltou a grande vantagem de 14 segundos, isso porque de novo teve safety car. E claro, dominância não é algo novo na Fórmula 1, a gente acabou de vir de uma gigantesca do Lewis Hamilton com a Mercedes, que antes dela teve a do Sebastian Vettel com a própria Red Bull, e antes dessa a gente também teve o Schumacher com a Ferrari. Só que dessa vez, a dominância do Verstappen com a Red Bull parece diferente de todas essas. E eu nem vou chegar a comparar nesse vídeo com a McLaren dos anos 80 e a Williams dos anos 90, porque lá elas dominaram tanto quanto essas equipes, mas elas trocavam muito de piloto, então a gente teve vários pilotos vencendo o Mundial. Por isso que eu vou ficar na comparação só com essas três. Mas mesmo essas três, que são mais próximas do que o que a gente está vivendo hoje, elas ainda tinham pontos fora da curva. E a gente já pode comparar com a mais recente de todas, que é a do Lewis Hamilton com a Mercedes, que durou desde 2014 até 2020. 2021 o Mercedes ainda era um grande carro, mas aí o Verstappen já entrou e venceu o Mundial. E quando a gente pega essa dominância da Mercedes, principalmente ali no começo, de 2014 até 2016, era realmente muito próximo do que a gente está vendo hoje com o carro da Red Bull. Você tinha um carro extremamente superior e que você sabia que ia vencer todas as corridas, a não ser que tivesse algum problema mecânico. Só que a grande diferença ali da Mercedes de 2014 a 2016 para a Red Bull de hoje é que você tinha dois pilotos que disputavam a vitória. Claro que tinha o problema de você sempre saber quem ia vencer no caso do carro. Você sabia que era sempre uma Mercedes que ia cruzar a linha de chegada antes de todo mundo. Mas você tinha essa rivalidade entre o Rosberg e o Hamilton que trouxe temporadas muito boas, principalmente em 2014 e 2016, que eles disputaram muito um com o outro. Então você tinha vontade, mesmo sabendo que era a Mercedes que ia vencer a corrida, nesses 3 anos em particular, você ainda tinha vontade de assistir, porque você queria saber como ia desenrolar essa rivalidade, como ia desenrolar essa disputa entre os dois que ponto a ponto brigavam para ver quem ia ser o campeão mundial. Então a partir de 2017, quando o Rosberg sai da Mercedes, eles trazem o Bottas, aí sim realmente a Mercedes passa a virar uma equipe de um piloto só. Só que nesse momento, 2017 e 2018, a Ferrari chega na Mercedes e a gente tem 2 temporadas muito boas. Mesmo você sabendo, principalmente em 2017, que a Mercedes tinha o melhor carro e ia vencer o Mundial, a Ferrari conseguia bater de frente em algumas corridas e o Vettel fez isso diversas vezes. Em 2018, durante a primeira metade da temporada, o melhor carro era o da Ferrari e o Vettel foi o piloto que mais venceu corridas e dava muito essa impressão da disputa. No final, eles acabam entregando porque a Mercedes melhora o carro, passa a Ferrari e ao mesmo tempo o Vettel entrega o campeonato, como em Alemanha 2018, e vários erros de estratégia, como o da Ferrari não usando o Raikkonen estrategicamente para ajudar o Vettel, acabam entregando o título para a Mercedes de graça. Mas você teve disputa com outras equipes. A única temporada da Mercedes que você pode dizer que realmente não teve competitividade alguma, nem entre outras equipes e nem entre os dois companheiros de equipe, foi 2020, que o Lewis realmente disparou e venceu lá no GP da Turquia com corridas de antecedência, e a temporada era bem evidente que era ele e a Mercedes que iam vencer. Mas ao mesmo tempo, foi uma temporada extremamente caótica, porque você teve vitórias extremamente inesperadas do Pérez e do Gasly, você teve aquela pole position maluca do Stroll no próprio GP da Turquia, então dá até pra dizer que das temporadas dominantes, foi a que teve mais corridas malucas, mais corridas divertidas. Não necessariamente por culpa da Mercedes, mas o acaso trouxe uma temporada muito positiva pra gente. Só que nesse ponto, a vantagem do motor Mercedes já não era a mesma de 2014 e 2016. E mesmo o Lewis não tendo uma competição e a Mercedes sendo o melhor carro, a gente ainda tinha espaços para situações inesperadas. Teve as vitórias espetaculares que eu acabei de falar, sem falar que outros pilotos, corrida ou outra, conseguiam se superar e vencer uma prova, como o Raikkonen fez, o Ricciardo fez algumas vezes, principalmente naquele GP da China de 2018, que para mim é a melhor corrida da carreira dele, o Verstappen também fez, e o próprio Leclerc. Agora, antes dessa dominância da Mercedes, a gente teve uma outra da própria Red Bull com o Sebastian Vettel. E eu acho muito interessante trazer essa comparação para mostrar até a diferença da mentalidade dos pilotos e o que dominâncias podem fazer e afetar psicologicamente os pilotos. Inclusive, uma curiosidade bem aleatória. Você tem noção que já faz 14 anos disso, gente, que começou essa dominância? Eu me sinto muito velho falando isso. Essa grande vantagem da Red Bull pode se relacionar em alguns motivos, principalmente no fato de que você tem muitos dos mesmos personagens que estavam lá naquela época, ainda estão hoje na Red Bull. Christian Horner, Adrian Newey, Helmut Marko, sem falar que vários dos membros da equipe de engenharia da Red Bull continuam. Ao longo do tempo, alguns foram saindo, alguns foram para McLaren, Aston Martin, etc. Mas
muitos deles, não a maioria, mas muitos deles continuam desde aquela época. Então, você tem essa relação com a dominância da Red Bull. E desde aquela época eles já tinham essa referência de uma equipe organizada, o recorde de pit stop já era deles, é algo que eles vêm mantendo consistentemente ao longo dos anos. É uma equipe que sempre foi moldada e feita para vencer. Então, falando por cima, a gente consegue assemelhar com a dominância da Red Bull hoje, porque a gente encontra os mesmos personagens que foram capazes de fazer um carro tão melhor que o resto naquela época. Mas quando você olha para as temporadas de fato, você já percebe a grande diferença. Porque 2010 e 2012 você teve o que pra mim são duas das melhores temporadas da história. Pra mim 2010 é a melhor temporada da história, com o título sendo decidido na última corrida, nas duas ocasiões e de maneira completamente emocionante, em ambos os casos de novo. Então, realmente dominante da Red Bull, a gente só teve as temporadas 2011 e 2013. 2013 foi a que o Vettel mais dominou das duas e que ele teve o recorde lá de 9 vitórias seguidas, que foi quebrado recentemente pelo Max com 10 no ano passado. Mas esse ano foi quando ele teve realmente o melhor equipamento dos 4 anos. A Red Bull era inigualável, era disparado o melhor carro do pelotão. Então esse sim é um ano comparável ao que a gente está vendo, mas mesmo assim a gente ainda teve 5 vencedores diferentes naquela temporada. E 2011 foi quando a gente realmente viu o Vettel se sobressair, ser realmente mais o piloto do que a máquina. Claro que o carro da Red Bull era melhor disparado que todos os outros, mas você tem aquele recorde bizarro de que em 19 corridas ele conseguiu 15 poles, que se eu não me engano, eu não pesquisei pro vídeo, mas se eu não me engano, esse recorde continua de pé até hoje. O Hamilton talvez tenha sido o único piloto que conseguiu bater de frente em questão de consistência com o Vettel, tanto que ele foi o único piloto não Red Bull a fazer uma pole position naquela temporada, mas o Vettel realmente estava em outra prateleira. Não era só o carro, você via claramente que tinha um piloto espetacular conduzindo aquela máquina. E a McLaren, mesmo sendo a segunda força naquele ano, não conseguiu nem chegar perto de combater a Red Bull e bater de frente com ela. Talvez o Button, que teve uma temporada muito boa também, apesar de cometer alguns erros, e o Hamilton, se tivesse um carro mais competente, poderiam ter disputado com o Vettel, mas eu ainda diria que não. Vamos dizer que a Red Bull e a Mercedes e a McLaren tivessem um carro equiparável. O Vettel foi tão bem naquela temporada que realmente essa você pode dizer que foi uma dominância de melhor carro e melhor piloto. Que inclusive que eu tô vendo igual na temporada atual, que é nessa relação Red Bull com a Ferrari, que você tem uma equipe que é muito melhor que a outra e você tem pilotos bons e capazes de brigar, mas o carro não permite. Quando eles têm a chance, eles vão lá e se mostram, como os pilotos da McLaren faziam, mas hoje eles não conseguem bater de frente com o carro principal, assim como acontecia naquela época. E eu também acho importante fazer a comparação de que o Mark Webber é só um Sérgio Pérez com um pouco mais de luxo. Porque, pô, o cara em 2010, ele só não teve emprego porque em 2010 ele fez uma temporada espetacular e quase foi campeão do mundo. Mas as temporadas dele de 2011, 12 e 13 foram deploráveis pensando no carro que ele tinha. Agora, quando você olha pro grid hoje, os competidores que o Max tem da nova geração para se enfrentar, eles meio que reconhecem e aceitam o Max como o melhor piloto do grid. Inclusive o Norris até disse isso numa entrevista e eu particularmente achei isso bizarro. E eu não tô querendo dizer que o Max não é melhor que eles, até porque eu acho que é, na verdade, mas eu acho bizarro você, como piloto profissional que tem a ambição de ser campeão mundial um dia, simplesmente falar publicamente que o seu competidor é melhor que você. Porque na época do Vettel, você nunca ouviu o Alonso ou o Hamilton, inclusive os únicos dois campeões mundiais que estão competindo hoje no grid, falarem que achavam que o Vettel era melhor que eles. Na verdade, nem de qualquer um dos outros pilotos no grid, como Button, Raikkonen, que eram campeões mundiais também, mas na época já estavam num degrau um pouco abaixo desses nomes, mas você nunca ia ouvir eles falarem que o Vettel era melhor que eles. E o objetivo disso não é falar, não, antigamente a Fórmula 1 era melhor que hoje, até porque eu acho esse argumento bizarro. Mas é um fato de que hoje esses pilotos mais novos, o Norris e o Leclerc, eles olham pro Verstappen de uma forma que você não vê os pilotos daquela época de 2010, 11, 12, 13, olhando pro Vettel durante sua dominância. O Vettel precisou enfrentar vários campeões mundiais para se colocar no mesmo patamar e na lista aonde ele chegou. Enquanto o Verstappen, na prática, só precisou enfrentar um, que foi o Hamilton em 2021, e só uma vez. Já toda essa nova geração de pilotos, desde que eles chegaram na Fórmula 1, eles só viram ou o Hamilton ou o Verstappen dominar a categoria. Lá nos anos 2010, você ia ouvir falar que quem vencia os títulos era o Adrian Newey e não o Vettel. A quantidade de competição que ele teve que enfrentar na época foi muito maior do que o Max está enfrentando hoje. E de novo, o objetivo não é desmerecer o Max, até porque eu acho ele um piloto sensacional numa máquina espetacular, mas é mais para apontar o fato de que a maioria dos pilotos dessa nova geração não teve um carro capaz de vencer e muito menos de disputar um título com o Verstappen. Mas eu fico com receio disso afetar psicologicamente eles quando eles de fato tiverem esse carro e forem capazes de bater de frente com o Max
se isso não vai pesar na escolha das decisões deles realmente enxergarem o Max como alguém melhor do que eles. Porque pilotos como Hamilton e o Alonso sempre bateram de frente com qualquer um que estivesse no caminho deles, porque eles nunca acreditaram que ninguém é melhor do que eles. Agora, quando a gente fala da dominância do Schumacher e a Ferrari, essa é a que eu consigo relacionar mais com o que a gente está vendo hoje. Só que para entender, a gente tem que primeiro ver as diferenças das duas dominâncias. Porque apesar da Ferrari ter realmente dominado a categoria, na época tinham muito mais variáveis em questão. Você tinha o reabastecimento, que traziam estratégias completamente diferentes, mas também a guerra de pneus, e isso sim tornava interessante essa questão. Só para deixar claro, eu não sou a favor da volta da guerra de pneus, porque eu acho que elas fortalecem as dominâncias e não ajudam a diminuir elas, só que nesse caso em questão, ela foi essencial para trazer alguns pontos de aleatoriedade. Falando de forma grossa, os pneus Michelin eram bons de classificação e os pneus Bridgestone eram bons de corrida. E a Bridgestone fazia basicamente os seus pneus para maximizar a Ferrari. Por isso que ele tem 91 vitórias e eu não lembro agora, eu acho que são 68 poles, se eu não estiver enganado. Ele não vencia as corridas na classificação, mas sim na corrida. Essa era uma época que a ultrapassagem na Fórmula 1 era muito difícil, então você converter vitórias que não fossem pole positions eram muito mais trabalhosas. Agora, uma das qualidades do Michael sempre foi realmente de ser capaz de fazer volta de classificação atrás de volta de classificação no meio da corrida, de ser um piloto extremamente consistente e focado no que estava fazendo. E isso somado às estratégias que a Ferrari fazia na época, que eram boas, o que é até engraçado de pensar isso hoje, tornavam eles uma máquina imbatível. Agora, quando você olha puramente de dominância do carro, mais sobre o companheiro de equipe, você pode relacionar muito essa da época da Ferrari com o que a gente vê hoje da Red Bull. Mas as variáveis, esses pontos extras que aconteciam do reabastecimento, dos pneus e o fato de você não sempre pegar pole e ter que trabalhar na estratégia para vencer a corrida, porque era muito difícil ultrapassar, tornam essas dominâncias extremamente diferentes. Assim como o Schumacher, eu vejo que o quali do Max não é o ponto forte, tanto que ele perdeu várias vezes para o Leclerc, mesmo tendo esse carro superior. Só que a consistência e a capacidade dele de manter o ritmo durante a corrida são realmente o ponto-chave do Verstappen e que tornam ele um piloto imbatível hoje. E mesmo quando ele não larga da frente, ele só faz o trabalho dele. Ele não força e não precisa se preocupar, porque ele sabe que eventualmente vai chegar e fazer a ultrapassagem, seja pela estratégia superior da Red Bull ou pelo puro ritmo do Max com esse carro monstruoso. No caso do Schumacher, a gente via a Ferrari tentar mais paradas, tentar estratégias diferentes, estratégias ousadas para realmente mudar o ritmo da corrida e buscar uma vitória que não necessariamente estava na mão. Era óbvio que a Ferrari tinha o melhor carro, mas muitas vezes eles precisavam trabalhar mais para conseguir essas vitórias. No caso do Max hoje, você só vê a Red Bull fazendo mais paradas do que precisa quando o Max quer fazer a volta mais rápida da corrida. E vendo todas essas diferenças, a gente ainda tem mais dois pontos que tornam essa dominância tão diferente do resto na Fórmula 1, que é a confiabilidade do carro e o regulamento. Quando a gente fala de confiabilidade, esse carro da RBR é um monstro. Tá certo que teve o problema na Austrália, mas fora isso ele simplesmente não quebra. Na época da Ferrari mesmo, o carro deixou tanto o Schumacher quanto o Rubinho na mão em diversos momentos. E a gente tá falando de uma época ainda que os pilotos podiam usar vários motores ao longo da temporada e não só 4 como hoje. Já com a Red Bull e o Vettel, o motor Renault era bom, mas era pouco confiável. O Vettel inclusive quase perde 2012 por ter sido deixado na mão várias vezes. E até na Mercedes, que a questão de confiabilidade era o mais próximo do que a Red Bull tem hoje em dia, se a gente trazer 2016, por exemplo, a quebra no GP da Malásia custou o título do inglês. E eu acho que a cereja do bolo que torna essa dominância atual mais diferente de todas essas é exatamente não ter uma intervenção da Fórmula 1 no regulamento. Porque no caso das 3 dominâncias que eu trouxe de exemplo, a Fórmula 1 fez isso. Em 2002 eles mudaram o sistema de pontos para a vitória não valer mais tanto. Em 2003 a gente teve uma temporada muito disputada. Em 2004 eles mudaram as regras de pneu para tentar segurar a Ferrari. Em 2005 e 2006 a gente teve um campeão diferente. Para 2012 baniram o difusor da Red Bull e a temporada foi competitiva. Em 2015 a Fórmula 1 diminuiu o congelamento de motores para as outras equipes conseguirem chegar no motor Mercedes. E após pedidos de várias equipes da Fórmula 1, isso incluindo Ferrari e a própria Red Bull, a F1 alterou o regulamento para 2017, o que trouxe a Ferrari forte para disputar o título com a Mercedes entre 2017 e 2018. Sem falar que em 2021, depois de um 2020 tão dominante, eles alteraram as regras de assoalho, focando exatamente em enfraquecer a Mercedes. E a gente teve a temporada de 2021. E você pode concordar ou não de que a Fórmula 1 tem que fazer isso, esse não é o ponto do vídeo, não quero trazer essa discussão agora. Mas é um fato de que em todas essas dominâncias, a Fórmula 1 realmente fez alguma coisa para tentar parar a equipe da ponta. Para tentar tornar o esporte mais competitivo, tentar trazer uma temporada mais competitiva. E se a Fórmula 1 não fizer isso, como já disse que não vai fazer até 2026, a gente já sabe quem vai ser o campeão mundial tanto de pilotos quanto de construtores até o final de 2025.
Quando você junta o Verstappen com um dos carros mais fenomenais da história, sem um companheiro de equipe que é capaz de brigar de frente com ele, sem fatores externos que podem influenciar ali na corrida, e sem nenhuma outra equipe capaz de disputar com ele, isso se junta para criar essa dominância que a gente tá vendo hoje na F1, que particularmente eu acho que nunca existiu. Dominância sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo. Não existe cura para isso, porque é a filosofia da Fórmula 1 do design aberto dos carros. Mas o que a gente tá vendo hoje, eu acho que é algo que vai ficar no livro da história da categoria, uma dominância de uma forma que a gente nunca viu antes na história da Fórmula 1. E é por isso que eu acho essa dominância do Verstappen e da Red Bull tão diferente do resto. Eu quero saber a sua opinião, escreve aí nos comentários, que é muito importante saber o que você tem a dizer. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e de ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do clube. Um abraço para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.